Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar as configurações Y e delta e como nós podemos fazer as conversões entre essas configurações. Isso vai ajudar bastante você em análise de circuito. Como vocês sabem, nem sempre os circuitos vão apresentar resistores em série em paralelo que possibilite a simplificação ou redução do circuito. Nessas condições, é possível a gente alterar a configuração do circuito de forma mais adequada para que a gente possa calcular as tensões e correntes. Isso vai ficar mais evidente para vocês quando vocês forem tentar resolver a lista de exercícios. O link está na descrição, então baixe a lista de exercícios e tente fazer. E logo eu vou subir um vídeo com a solução para que vocês possam conferir os resultados. Duas configurações comumente encontradas onde os resistores não estão em série ou mesmo em paralelo são as configurações Y ou delta, como mostra aí a figura 1. Dependendo do livro que você usar como referência, essas configurações podem ser descritas como T e P, respectivamente, como mostra a figura 2. Mas na verdade T e P ou Y e delta vai ser a mesma coisa. Então vamos lá. Nessa aula, vamos ver como podemos converter as configurações do tipo delta em Y e vice-versa. E tudo que a gente vê para delta e Y funciona também para T e P. Fazendo isso, nós vamos poder usar técnicas mais simples do que nós vimos nas aulas passadas, como utilizar o método das malhas ou das tensões nodais. Vamos ver então como podemos converter uma configuração delta em Y. Como mostra a figura 3, vamos imaginar os pontos A, B e C fixos. E agora vamos então deduzir as equações de transformação. Nosso objetivo é obter uma expressão para R1, R2 e R3 em função de RA, RB e RC e vice-versa, que garante que a resistência entre os dois terminais quaisquer da configuração Y será a mesma que a da configuração delta equivalente, e vice-versa. Para isso, a resistência total entre dois terminais quaisquer precisa ser a mesma. Então considere os terminais A e C da figura 4. Vamos supor que nós queremos converter delta em Y. Então temos que obter uma expressão para R1, R2, R3 em função de RA, RB e RC. Se a resistência entre os terminais A e C tem de ser a mesma para a configuração delta e Y, então a seguinte equação deve ser verdadeira. A resistência entre o ponto A e C de Y deve ser também a resistência entre o ponto A e C na configuração delta. Então, pessoal, RAC lá em Y vai ser o quê? R1 mais R3, que são os resistores que estão entre o ponto A e C. Lá em delta, entre os pontos A e C, nós vamos ter o que ali, ó? RB, que está em paralelo com RA e RC em série. Aplicando aí produto pela soma, teremos RB que multiplica RA mais RC dividido por RB mais RA mais RC. Usando a mesma abordagem dos pontos A e C, vamos ver como fica para A e B. Nesse caso, pessoal, a resistência entre o ponto A e B deve ser igual tanto em Y como em delta também. Então, RAB é igual a R1 mais R2, olhando para a configuração em Y. Entre o ponto A e B, temos os resistores R1 e R2 em série, então soma. Deve ser igual à resistência entre os pontos A e B na configuração delta, que nesse caso vamos ter RC em paralelo com o equivalente em série de RB e RA. Aplicando o produto pela soma, RC vezes RB mais RA dividido por RC mais RB mais RA. E agora então vamos para os pontos B e C. Então mais uma vez, a resistência entre o ponto B e C da configuração Y deve ser igual à resistência BC para a configuração delta, ou seja, a resistência BC é igual a R2 mais R3 na configuração Y, certo? São os resistores entre os pontos B e C, R2 em série com R3.
que é igual a RA em paralelo com a associação em série de RB e RC. Nesse caso, aplicando o produto pela soma, temos RA vezes RB mais RC dividido por RA mais RB mais RC. Agora que temos as equações para as resistências equivalentes entre cada par de pontos, vamos isolar uma resistência específica. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é longo porque tem uma série de demonstração matemática. Se você gosta de saber de onde vêm as expressões que nós usamos aqui, então eu sugiro que vocês continuem assistindo o vídeo normalmente. É um pouco longo, mas tem toda a dedução das expressões, tá? Agora, se você não se importa muito com isso, você pode pular aí para o capítulo de exemplos numéricos, né? Todo vídeo aqui é separado em capítulos. Fique à vontade aí. Eu sugiro fortemente que você mantenha a tua atenção aí à dedução matemática para que você exercite teu cérebro e tenha mais domínio sobre aquilo que você está pretendendo estudar, certo? Vamos lá então, pessoal. Então aí estão as três expressões que encontramos até agora. Vamos achar a equação para determinar R3. Para isso, pessoal, vamos subtrair a equação 1A da equação 1B. Ou seja, R1 mais R2 menos R1 mais R3. Dessa forma, vamos estar cancelando aí o resistor R1, certo? Resultando em R2 menos R3. Como em ambos os casos temos um denominador comum, podemos reescrever a equação dessa forma, né? E podemos cortar ali RC vezes RB com menos RB vezes RC, certo? Obtendo a equação 2, ou seja, R2 menos R3 é igual a RC vezes RA menos RB vezes RA, dividido por RC mais RB mais RA. E agora a gente pode pegar essa equação 2 e subtrair ela da equação 1C, onde nós temos aí, então, R2 mais R3 menos R2 menos R3. Fazendo isso, pessoal, vamos cancelar os resistores ali R2, sobrando apenas o resistor R3. Observe ali que temos R3 menos R3. Menos com menos dá mais, então vai ficar R3 mais R3, 2R3. Então podemos escrever a equação da seguinte forma: 2R3 é igual a... Então distribuindo ali, pessoal, RA vezes RB mais RC no primeiro termo da equação, vamos ter então essa expressão aí. Mais uma vez, temos um denominador comum, certo? E ainda podemos cortar os termos ali RA vezes RC de menos RA vezes RC, certo? Podemos cortar esses dois termos aí porque a soma deles vai dar zero. Reescrevendo, temos que 2 vezes R3 é igual a RA vezes RB mais RA vezes RB, dividido por RA mais RB mais RC. Somando termos do numerador, temos 2R3 é igual a 2RA vezes RB, dividido por RA mais RB mais RC. Cortando 2 ali, né, pessoal? Simplificamos para apenas R3 é igual a RA vezes RB, dividido por RA mais RB mais RC. Então essa equação 3, pessoal, indica o que para a gente? Como podemos obter o valor de R3 a partir dos resistores A, B e C. E agora eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento da expressão para o resistor R2. Observem que o procedimento é exatamente o mesmo. Entretanto, as equações usadas dependem de qual parâmetro nós queremos isolar. No caso aí, nós vamos querer isolar R2, tá? Então, o início ali que vai mudar é basicamente qual as expressões que nós vamos utilizar. No caso aí foi utilizado a subtração da equação 1B da equação 1A, de forma a retirarmos o resistor R1 da expressão, obtendo então a expressão 4. E subtraindo então a equação 4 da equação 1C, nós vamos obter no final a expressão para o resistor R2, tá? Como vocês podem ver aí, os passos foram os mesmos utilizados lá para obter R3, tá? Tá aí para você conferir o passo a passo.
Então a expressão 5 determina R2, tudo isso em relação aos resistores RA, RB e RC. A ideia aqui, pessoal, é que vocês façam o desenvolvimento matemático por conta própria também, né? Tentem fazer isso para o resistor R1. É um exercício mental e de matemática muito importante para vocês. Então tentem fazer para o resistor R1. Em todo caso, vocês deverão chegar à expressão 6, como mostra a imagem, tá? Então tentem fazer para R1 agora, pessoal, os mesmos passos e você deve obter a expressão 6 para o resistor R1. Bom, para quem gosta de padrões, você deve ter visto algo interessante aqui. Note que cada resistor da configuração Y é igual ao produto dos resistores nos dois ramos mais próximos da configuração em delta e sempre dividido pela soma dos resistores de delta. Por exemplo, aí, ó, para o resistor R3, nós temos no numerador os resistores RA e RB. Para o resistor R2, nós temos no numerador os resistores RA e RC. E para o resistor R1, nós temos os resistores RB e RC. Com esse padrão bem definido, fica mais fácil de lembrar as expressões. Até agora nós vimos como converter uma configuração delta em Y. A partir de agora nós vamos obter as expressões para converter uma configuração Y em delta. Então eu peço para vocês, verifique a sua inscrição no canal, né? Faça a sua inscrição caso não seja inscrito, para que você não perca nenhuma aula que eu sempre tento fazer de forma bastante detalhada para vocês. Bom, pessoal, observem aí que para fazer a conversão Y em delta, nós vamos partir das equações que nós acabamos de definir. Bom, dividindo a equação 3 pela equação 5, pessoal, nós temos a seguinte expressão. E observe que nós podemos simplificar muito essa expressão, pessoal. Cortando RA e também RA mais RB mais RC, a expressão para R3 dividido por R2 é então RB dividido por RC. Ainda posso pegar a RC que está dividindo RB e passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Ou seja, RB fica igual a RC vezes R3 dividido por R2. Ainda, pessoal, dividindo a equação 3 pela equação 6, temos a expressão de R3 dividido por R1. Da mesma forma, pessoal, podemos aí cortar os resistores RB, assim como o RA mais RB mais RC, certo? Obtendo aí RA dividido por RC. Mais uma vez, pessoal, vou pegar o resistor RC e passar para o outro lado da igualdade. Para quê? Para que RA fique agora em função de RC vezes R3 dividido por R1. Observe bem essas duas expressões para RB e RA. Ambas estão expressas em função de RC, certo? Então agora, se eu pegar qualquer uma daquelas equações, no caso aí eu estou pegando a equação 5 e substituindo aí RB e RC, temos a seguinte expressão para R2. Nesse caso, dividindo o numerador e o denominador por RC, podemos simplificar essa expressão da seguinte forma aí, pessoal, para R2. Obtendo um denominador comum para essa expressão, pessoal, podemos escrever R2 da seguinte forma. E agora, nós podemos então multiplicar o numerador e o denominador por R1 vezes R2, para simplificar aí essa expressão, né? Sempre com o objetivo de obter a forma mais reduzida. No caso aí nós vamos cortar R1 no numerador e também no denominador vamos cortar ali R1 vezes R2. Vamos então isolar RC. Trocando de posições aí R2 do lado esquerdo da igualdade pelo denominador do lado direito da igualdade, ok? Dessa forma, nós temos essa expressão que pode ser mais uma vez simplificada cortando o resistor R2 e passando o R3 agora do lado direito da igualdade para o lado esquerdo dividindo. E obtemos, por fim, a expressão 7, que é a resistência RC em função dos resistores R1, R2 e R3. Ou seja, pessoal, podemos pegar ali os resistores da configuração Y e obter o valor para o resistor
RC equivalente da configuração delta. Bom, agora que nós já definimos então a expressão para RC, vamos agora mostrar o desenvolvimento para determinar a expressão para RB. Observe que, mais uma vez, o procedimento é o mesmo. Entretanto, as equações usadas dependem de qual parâmetro queremos isolar. Então, nós queremos isolar o resistor RB agora. Então, dessa vez, observe que nós pegamos a equação 5 e dividimos pela equação 3, onde nós temos uma expressão para RC, e depois nós fazemos a equação 5 dividido pela equação 6, onde nós obtemos uma forma para o resistor RA. E agora essas formas de RC e RA são substituídas na equação 3, onde após o desenvolvimento matemático nós vamos resultar na equação 8, que é a expressão para o resistor RB em função de R1, R2 e R3. Lógico, pessoal, assim como fizemos para as expressões de conversão delta e Y, a demonstração para o resistor RA a partir de R1, R2 e R3 vai ficar como exercício para vocês fazerem. Mas no final das contas, você deverá obter a expressão 9 aí, pessoal. Aqui eu já estou mostrando o resultado final, mas eu sugiro que você tente fazer por conta, até chegar na equação 9 ali, pessoal, para RA. Tá? Tentem fazer isso como exercício, vai ser bom para vocês. Mais uma vez, podemos reconhecer um padrão aqui. Note que cada resistor da configuração em delta, a soma das configurações combinadas dos produtos das resistências da configuração Y, dividido pela resistência do Y mais distantes do resistor a ser determinado. Como podemos ver nessa representação aí, pessoal. Olha lá, para o resistor RC, nós temos os possíveis produtos dos resistores R1, R2 e R3 somados, dividido pelo resistor mais distante do resistor RC, que no caso ali é o resistor R3. Para o caso do resistor RB, temos ali, de novo, a soma dos produtos das possibilidades dos resistores R1, R2 e R3, divididos ali pelo resistor mais distante. No caso do resistor RB, o resistor R2. E aí, repetimos o padrão para o resistor RA, correto? Vamos ver um caso especial agora. O que acontece se os resistores RA, RB e RC forem todos iguais? Vocês vão ver que a coisa fica bastante simples. Nesse caso, para RA é igual a RB, que é igual a RC, nós podemos fazer algumas simplificações. No caso aí, vamos usar a equação 3 para referência. Bom, R3 é igual a RA vezes RB, dividido pela soma de RA mais RB mais RC. Ok. Se agora todos os resistores são iguais, nós podemos colocar R3 todo em função de RA, já que todos os resistores são iguais. Então, você poderia fazer tudo em função de RB ou RC e ia dar na mesma, certo? Bom, RA vezes RA vai dar RA ao quadrado e embaixo temos a soma de 3 RAs, então dividido por 3 RA. Bom, vamos cortar ali RA do denominador com o expoente quadrático ali do RA no numerador, sobrando então RA dividido por 3. Então observe, pessoal, que se todos os resistores RA, RB e RC são iguais, R3 vai ser RA ou RB ou RC dividido por 3. Então você pode fazer esse mesmo procedimento aí para o resistor R2 e R1. Vai dar na mesma, tá? Então vai ficar muito fácil. Basta você então pegar um dos resistores da configuração delta e dividir por 3 e terá o valor para os resistores da configuração Y. Todos vão ser iguais. Então, de forma geral, pessoal, podemos dizer que o valor dos resistores da configuração Y será igual ao valor de um dos resistores da configuração delta dividido por 3. Ou ainda podemos escrever que o valor dos resistores da configuração delta é igual a 3 vezes o valor dos resistores da configuração Y.
Lógico, sempre que os resistores forem todos iguais em uma dessas configurações. Fica muito fácil, então, converter um circuito Y e delta, ou delta em Y, se todos os resistores são iguais. Só para deixar bem claro, mais uma vez, pessoal, que as configurações de circuitos Y e delta também podem ser denominadas como circuitos T e π, como mostra aí a figura 7, tá? Então, todas as equações que nós vimos, pessoal, são também usadas exatamente da mesma forma que nós vimos para a configuração Y e delta, também nas configurações T e π, tá, pessoal? Se você se deparar com um circuito denominado T e π, pense em Y e delta, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Observem aí que são equivalentes. Bom, pessoal, vamos consolidar então tudo que nós vimos até agora em alguns exemplos numéricos. Eu sei que o vídeo vai ficar longo, não tem como escapar disso, pessoal, porque eu gosto de mostrar as coisas bem detalhadas para quem está estudando de verdade, né? Ou não só para quem quer só o resultado final e pronto. Então, pessoal, eu sugiro você dar uma atenção especial para o exemplo 3, onde nós temos uma aplicação que demonstra a utilidade dessa conversão, né? Y em delta ou delta em Y, tá? Então eu sugiro que você preste muita atenção nos detalhes aqui. E vamos lá para quem quer estudar, vamos seguir com os detalhes. Exemplo 1. Converta o circuito delta da figura 8 em um circuito Y. Bom, vamos usar aqui as equações na ordem 6, 5 e 3. Você poderia fazer em outra sequência que não tem problema nenhum, né? Dá na mesma. Então vamos lá, temos aí as resistências R1, R2 e R3 da configuração Y a ser determinado. Bom, atribuindo os valores de RB é igual a 40 ohms, RC é igual a 20 ohms e RA é igual a 60 ohms, né? Na expressão ali temos 6,667 ohms. Então R1 equivale a esse valor aí, pessoal. Para R2, atribuindo os mesmos valores para RA, RB e RC, respectivamente, vamos obter o valor de R2 igual a 10 ohms. E para R3, vamos ter aí, atribuindo os valores de RA, RB e RC, o valor de 20 ohms. Temos então os valores dos resistores R1, R2 e R3. Então, como que ficaria a configuração aí, pessoal? Então, conectado ao ponto A o resistor R1, ao ponto B o resistor R2 e no ponto C o resistor R3. O que você deve tomar cuidado aí, pessoal, que esses nomes dados aí R1, R2, R3, RA, RB e RC, eles podem estar trocados, tá, no circuito. Então preste muita atenção. Se você observou bem os padrões quando nós estávamos deduzindo as equações, dificilmente você vai confundir aqui, tá? Então, o circuito da figura 8 pode ser, então, representado como a configuração do circuito em Y aí, pessoal. Colocando multímetros nos pontos A e C, por exemplo, na configuração Y, que teríamos ali, então, 26,667 ohms, na configuração da figura 8, se você colocar um multímetro entre os pontos A e C para medir a resistência, vai dar exatamente o mesmo valor. No exemplo 2, converta o circuito Y da figura 9 em um circuito delta. Então temos ali a configuração Y com os pontos A, B e C e os resistores R1, R2 e R3. Vamos então usar as equações 9, 8 e 7 para calcular os resistores RC, RB e RA. Ok, então, pessoal, começando ali por RC, atribuindo os valores para R1 igual a 80 ohms, R2 igual a 80 ohms e R3 igual a 80 ohms. Observe ali, pessoal, que os três resistores são iguais, né? Vamos fazer aquela comprovação que quando os resistores são todos iguais, tudo pode ficar mais simples. Temos aí, então, uma resistência de 240 ohms. Se você fizer esse mesmo processo para RB e RA, pessoal, vai obter também 240 ohms, porque os resistores são todos iguais. Apenas comprovando lá que a forma simplificada, vale aqui, pessoal. Olha lá,
o resistor em delta será 3 vezes o resistor em Y. Então, 3 vezes 80, 240 ohms. Isso é possível ver, né, que quando os resistores são todos iguais, fica mais fácil de converter, né? O cálculo é simplificado. Temos então aí a configuração delta equivalente, certo? Todos os resistores ali de 240 ohms. Exemplo 3. Determine a resistência total do circuito da figura 10. Bom, note que é um circuito em ponte e a parte de baixo da ponte ali forma um delta. Tá? É um delta de ponta cabeça ali, mas é um delta. Sem problema algum. Vamos converter essa parte do circuito em um equivalente Y. E vai ficar da seguinte forma, então. Ó. Os resistores que não foram envolvidos na conversão, o resistor de 8 ohms e o resistor de 4 ohms, vão permanecer na posição original. Já os resistores A, B e C, que formam o delta, vão agora ser convertidos para resistores R1, R2, R3 em Y. E os pontos de conexão A, B e C estão indicados ali. Isso facilitaria muito a nossa vida na hora de calcular aí as tensões e as correntes, certo? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, obter os valores da configuração Y. Para isso, usaremos as equações 6, 5 e 3 dessa aula. Bom, temos então a expressão para R1, onde RA vale 6 ohms, RB vale 6 ohms e RC vale 12 ohms. Atribuindo os valores nessa expressão, obtemos o valor para R1 igual a 3 ohms. Faça isso agora usando as expressões para R2, certo? Atribuindo os valores para RA, B e C, temos então 3 ohms também. E agora para o resistor R3, atribuindo os valores de RA, RB e RC, vamos ter o valor de R3 igual a 1,5 ohms. Agora que nós temos os valores de R1, R2 e R3, para calcular RT agora fica fácil, porque nós temos o resistor R3 ali embaixo em série como paralelo das resistências equivalentes em série 8 ohms de R1 com 4 ohms em série com R2. Produto pela soma, né? 8 ohms mais R1 vezes 4 ohms mais R2 dividido por 8 ohms mais R1 mais 4 ohms mais R2. Atribuindo os valores de R1, R2 e R3 e calculando a resistência total, temos o valor de 5,778 ohms. Então agora ficou muito simples a gente reduzir a resistência equivalente de um circuito em ponte, uma vez que nós tínhamos um circuito que não havia nenhum resistor em série e em paralelo, ali que pudesse ser simplificado, fazendo a conversão de uma parte do circuito que formava ali um delta em um equivalente em Y, foi possível então reduzir o circuito para apenas um resistor de 5,778 ohms. Mas se você prestar atenção, outras conversões poderiam ser feitas aí nesse mesmo circuito, tá? Vai da tua interpretação do circuito e achar ali a parte que fica mais interessante de ser simplificada. Bom, jovens, eu queria agradecer você que conseguiu chegar até aqui, né? Teve força de vontade. Se chegou até aqui é porque quer aprender, quer estudar de verdade. Então, verifique se você está inscrito no canal, né? Faça a sua inscrição, caso não seja inscrito. E também deixe um like e compartilhe esse vídeo, né? Ajude a divulgar, já que aqui é tudo gratuito. E também, pessoal, faça a lista de exercícios, tá? Não esqueça de tentar fazer a lista de exercício, treine bastante, que depois eu vou subir um vídeo com a solução dessa lista para você conferir o resultado, para você ter uma noção do teu desempenho, tá? Forte abraço e até logo!